Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação aqui no canal. E hoje vamos continuar a leitura do livro A Oração que Funciona. E hoje vamos ler o capítulo 10, Como Deus Atende as Orações. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link com a playlist completa deste livro que é maravilhoso e tem sido de grande bênção para as nossas vidas. Se você precisa de um milagre, de uma resposta, se você precisa de algo da parte de Deus, não deixe de ouvir esse audiobook, tá? Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida. Capítulo 10. Como Deus atende as orações. É totalmente impossível para o homem compreender perfeitamente a Deus e sua maneira de lidar conosco. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. É verdade, mas não precisamos criar dificuldades onde não existe nenhuma. Se Deus tem todo o poder e todo o conhecimento, certamente que a oração não deve encontrar dificuldades. Embora, vez por outra, possamos sentir-nos perplexos diante de certos fatos. Não podemos descobrir o método de Deus operar, mas sabemos algumas coisas acerca de sua maneira de responder às orações. Porém, antes de seguirmos em frente, gostaria de relembrar como conhecemos pouco acerca das questões mais comuns. Edison, cujo conhecimento era bastante profundo, escreveu em agosto de 1921 o seguinte: não sabemos nem a milionésima parte de 1% de qualquer coisa. Não sabemos o que é a água, não sabemos o que é a luz, não sabemos o que é a gravitação, não sabemos o que nos capacita a pôr-nos de pé e nos mantermos eretos. Não sabemos o que é eletricidade, não sabemos o que é o calor, não sabemos nada acerca do magnetismo. Possuímos uma porção de hipóteses, mas não passam de hipóteses. Todavia, não permitimos que nossa ignorância acerca dessas coisas nos impeçam de utilizá-las. Não sabemos muita coisa acerca da oração, mas isso certamente não nos impede de orar. Sabemos o que o Senhor nos ensinou a respeito da oração e sabemos que Ele enviou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. João capítulo 16, versículo 26. Então, como Deus atende as orações? Ele revela sua mente àqueles que oram. Seu Espírito Santo coloca ideias novas nos pensamentos das pessoas que oram. Estamos certos de que o diabo e seus anjos estão bem ativos, instilando maus pensamentos em nossa mente. Certamente, então, Deus e seus santos anjos também podem dar-nos bons pensamentos. Até mesmo os homens comuns, pobres e fracos pecadores, podem colocar pensamentos bons na mente de outros. É o que tentamos fazer ao publicarmos livros. Não paramos para pensar como é maravilhoso que essas pequeninas formas pretas no papel branco sirvam para inspirar e edificar as pessoas, ou então para deprimi-las e abatê-las, ou até mesmo para convencê-las de pecado. Mas para um selvagem iletrado, isso é um milagre espantoso. Além do mais, podemos muitas vezes ler o pensamento ou o desejo das pessoas por um olhar ou expressão facial. Até mesmo a telepatia entre duas pessoas já é comum hoje em dia. E Deus pode comunicar seu pensamento a nós de muitas maneiras. Um notável exemplo disso foi relatado por um pregador no ano passado, em Northfield. Há 3 ou 4 anos atrás, ele conheceu o capitão de um baleeiro, que lhe narrou o seguinte fato. Há vários anos navegávamos pelas águas desertas ao largo do Cabo Horn, à procura de baleias. Certo dia, seguíamos na direção sul, indo de encontro a um vento fortíssimo. Ficamos lutando a manhã toda, tentando de um modo ou de outro, mas conseguindo muito pouco progresso. Cerca de 11 horas da manhã, achava-me no leme, quando me ocorreu o seguinte pensamento: por que ficar forçando o barco contra essas ondas? Provavelmente a mesma quantidade de baleias que há para o sul, há também para o norte. Talvez fosse bom navegarmos com o vento, ao invés de contra ele. Ante essa ideia súbita, mudei o curso do barco e passei a dirigir-me para o norte. 1 hora depois, ao meio-dia, o vigia que se achava no topo do mastro gritou: botes à vista! E pouco depois chegávamos junto de 4 botes salva-vidas, nos quais estavam 14 marinheiros,
o único sobrevivente de um navio que se incendiara totalmente. Havia 10 dias já. Aqueles homens haviam estado à deriva em seus botes desde então, orando desesperadamente para que Deus lhes enviasse socorro. Chegamos bem a tempo de salvá-los. Eles não teriam sobrevivido nem mais um dia. E depois o velho baleeiro acrescentou: não sei se você acredita em religião ou não, mas eu sou crente, e todos os dias pela manhã faço uma oração a Deus para que me use no sentido de auxiliar alguém, e estou certo de que naquele dia foi Deus quem colocou em minha mente a ideia de mudar o curso do barco. Aquela ideia salvou 14 vidas. Deus tem muitas coisas a nos dizer-nos. Há muita coisa que Ele deseja colocar em nossa mente, mas estamos sempre ocupados em sua obra que não paramos para ouvir sua palavra. A oração concede a Deus a oportunidade de falar-nos e revelar-nos sua vontade. Que nossa atitude possa ser: fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus responde nossas orações em favor de outras pessoas, introduzindo novos pensamentos em suas mentes. Em uma série de conferências acerca da vida vitoriosa, este escritor, numa tarde, instou com seus ouvintes a que acertassem seus desentendimentos, se é que desejavam realmente uma vida santa. Uma senhora foi diretamente para casa e, após um período de oração fervorosa, escreveu à irmã com quem não falava havia 20 anos, por causa de uma briga. A irmã morava na localidade a cerca de 48 quilômetros. Na manhã seguinte, aquela senhora recebeu uma carta dessa irmã pedindo perdão e buscando uma reconciliação. As duas cartas haviam se cruzado no caminho. Enquanto essa primeira irmã estava orando pela outra, Deus estivera falando à outra, colocando em sua mente o desejo de uma reconciliação. Alguém pode indagar: e por que Deus não colocou esse desejo no coração dela antes? É possível que Ele tenha visto que não adiantaria essa irmã distante escrever pedindo perdão, enquanto a outra não estivesse também disposta a perdoar. Mas permanece o fato de que quando oramos por outros, de uma forma ou de outra, isto abre o caminho para que Deus influencie aqueles por quem oramos. Deus precisa de nossas orações, senão não pediria que orássemos. Algum tempo atrás, no fim de uma reunião de oração semanal, uma mulher crente pediu aos presentes que orassem por seu marido incrédulo, que não desejava nem aproximar-se de um salão de cultos. O dirigente sugeriu que orássemos ali mesmo, naquele instante. Então algumas orações fervorosas foram feitas a Deus. Ora, aquele homem era muito dedicado à esposa e, por vezes, ia à igreja esperá-la à saída. E foi o que aconteceu naquela noite. Chegando ao salão, quando a reunião ainda prosseguia, Deus colocou em seu pensamento a ideia de entrar e esperar dentro da igreja, coisa que nunca fizera antes. Sentou-se numa cadeira perto da porta e inclinou a cabeça, ficando a escutar as orações fervorosas. Enquanto caminhavam de volta para casa, perguntou à esposa: mulher, quem era o homem por quem estavam orando hoje à noite? Ah, replicou ela, é o marido de uma das nossas obreiras. Tenho certeza de que ele será salvo, comentou ele. Deus tem que entender orações assim. Um pouco mais tarde, ele voltou a perguntar: quem era o homem por quem estava orando? Ela respondeu nos mesmos termos de antes. Quando foram deitar-se, ele não conseguiu dormir. Achava-se sob profunda convicção de pecados. Despertando a esposa, rogou-lhe que orasse por ele. Este exemplo mostra claramente que, quando oramos, Deus pode operar. Ele poderia ter inspirado aquele homem para entrar na igreja em qualquer outro dia, mas se o tivesse feito, será que haveria algum proveito nisso? Mas exatamente no dia em que aquelas petições fervorosas e tocantes foram feitas em favor dele, Deus viu que elas poderiam ter uma influência poderosa sobre aquele pobre homem. É quando oramos que Deus pode nos auxiliar no trabalho e fortalecer nossas decisões. Podemos responder a muitas de nossas próprias orações. Durante um inverno muito rigoroso, um fazendeiro rico orou a Deus em favor de um vizinho, para que Deus não o deixasse morrer de fome. Certo dia, quando a família encerrava suas orações, o filhinho dele disse: papai, acho que eu não importunaria a Deus com um pedido desse. Por que não? Indagou o pai. Porque seria fácil para o Senhor mesmo cuidar, para que eles não morram de fome.
Não existe a mínima dúvida de que quando oramos por outros, também devemos procurar ajudá-los. Um jovem recém-convertido pediu ao pastor que lhe desse algum trabalho para fazer. Você tem um amigo? Perguntou o pastor. Sim, replicou o rapaz. Ele é crente? Não. Mostra-se tão desinteressado quanto eu era. Então vá a ele e peça-lhe para aceitar Jesus como Salvador. Ah, não, respondeu o jovem. Eu nunca poderia fazer isso. Dê-me qualquer trabalho, menos este. Bem, disse o pastor, então prometa-me 2 coisas, que você não falará com ele acerca da condição de sua alma e que orará a Deus 2 vezes por dia em favor da conversão dele. Perfeitamente, farei isso de bom grado, respondeu o moço. Antes que se passassem 2 semanas, ele correu à casa do pastor. Quero que me desobrigue da promessa. Tenho que falar ao meu amigo, suplicou ele. Depois que começar a orar, Deus lhe dera forças para testemunhar. É essencial que tenhamos comunhão com Deus antes de podermos ter comunhão com o nosso próximo. Creio firmemente que as pessoas em geral raramente falam a outras acerca de sua condição espiritual, porque intercedem pouco. Este escritor nunca se esquece de como sua fé foi fortalecida em oração. Certa vez, quando tinha 13 anos, ele pediu a Deus que o auxiliasse a conseguir 20 novos contribuintes para certa missão no estrangeiro. E exatamente 20 pessoas foram conseguidas antes do cair da noite. A certeza de que Deus iria atender aquela oração era um incentivo a um esforço dedicado e deu-lhe coragem desusada para abordar as pessoas. Certo pastor da Inglaterra sugeriu aos seus membros que orassem diariamente pelo pior homem que conhecesse e depois fossem falar-lhes acerca de Jesus. Apenas 6 concordaram em fazer a experiência. Ao chegar em casa, o pastor começou a orar. Depois pensou: não posso deixar isto apenas a cargo de minhas ovelhas. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, por hoje é só. Eu vou dividir o capítulo 10 em 2 partes. Eu creio que ainda essa semana estarei postando a parte 2. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um de vocês.